E aí, pessoal? Thiago Simões aqui. Nesse conteúdo eu quero falar sobre zona de conforto, do perigo da gente se manter na zona de conforto. Mas eu quero trazer alguns temperos diferentes para esse tipo de conteúdo. Talvez você já tenha escutado alguém falar sobre isso. Talvez você saiba que você precisa sair da sua zona de conforto. Você está muito confortável onde você está. Você sabe que você precisa agir em diversas áreas da sua vida e talvez você já tenha procurado ajuda, tenha procurado outros conteúdos que falem a respeito disso, né? Da importância da gente fazer as coisas e, enfim, da gente sair, né, da estagnação onde a gente está. Tem um filósofo existencialista francês chamado Gabriel Marcel, eu acho que pouca gente conhece ele, mas ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala que o propósito da vida, a gente só consegue viver uma vida bem vivida de verdade quando a gente faz coisas que são diferentes da gente ficar repetindo o mesmo cotidiano, mesmo que a gente esteja numa aparente zona de conforto, porque a gente confunde zona de conforto com segurança. E muitas vezes, quando a gente se mantém nessa zona de conforto, o que a gente menos vai ter é segurança, porque as coisas estão sempre mudando. A vida, enquanto a gente está na zona de conforto, as pessoas estão vivendo, as pessoas estão nos ultrapassando, as coisas estão acontecendo, a gente não consegue atingir os resultados na vida que a gente quer, né? Então, essa ideia do Gabriel Marcel vem muito ao encontro disso, né? Mostra que a gente precisa, na maior parte das vezes, é óbvio que não tem nenhum problema de a gente buscar segurança, mas na maior parte das vezes a gente precisa ser ousado na vida, a gente precisa ser ousada, né? A gente tem que fazer as coisas que a gente sabe que a gente tem que fazer, obviamente com o pé no chão, obviamente buscando as informações primeiro, ninguém está aqui dizendo que a gente tem que se atirar de cabeça em qualquer coisa, mas muito provavelmente se você está assistindo esse conteúdo, muito provavelmente você deve saber que existe alguma área ou várias áreas da sua vida que precisam de mudança, você precisa sair da sua zona de conforto. Inclusive, se você ainda não está inscrito no canal, se você gosta de conteúdos como esse, sobre desenvolvimento pessoal, sobre negócios, sobre liderança, sobre como você pode, enfim, criar negócios na internet, a gente fala sobre várias coisas aqui. Basicamente para a gente ter uma vida mais bacana, né? uma vida mais plena, uma vida mais abundante. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, né? Ativa as notificações, né? O sininho, para sempre que eu publicar conteúdos novos aqui, você possa receber. Não deixe de dar aquele joinha, né? Para você curtir esse conteúdo, se você gostou, obviamente, para que mais pessoas possam receber os nossos conteúdos aqui e possam se beneficiar também das coisas que eu digo aqui. E se você tem alguma contribuição, se você passa por esse tipo de problema, né, que você sabe que você precisa sair da sua zona de conforto, se você já conseguiu sair, se você, sei lá, deu uma guinada na sua vida, né, 180 graus e mudou, deixa aqui nos comentários para que mais pessoas também possam ler aquilo que você tem, né, para contribuir. Tenho certeza que as pessoas vão gostar bastante. Algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você, como eu sempre digo, se você puder, pega um papel e uma caneta, ou se não, você salva esse vídeo para você poder ver depois. Acho que a primeira coisa que a gente tem que eu queria abordar aqui com você é sobre a questão do preço. Tudo tem um preço nessa vida. A gente tem um preço de agir, a gente vai ter uma consequência quando a gente age para fazer alguma coisa, a gente vai ter um tipo de resultado, mas a gente também tem um preço que a gente precisa pagar quando a gente fica estagnado. Tem gente que quer falar, o preço é muito alto para eu agir, para eu sair da minha zona de conforto. Talvez você queira, a gente sempre dá esse exemplo aqui, né? Talvez você queira abrir um novo negócio, quer empreender em alguma coisa e talvez para você seja uma ação muito grandiosa, para você talvez seja uma coisa muito além daquilo que você acha que está dentro das suas capacidades. Eu vou dizer uma coisa para você, acho que a maior parte das pessoas pensa da mesma maneira. E a diferença que existe entre as pessoas que conseguem e as pessoas que não conseguem é que elas agem da mesma maneira, mesmo elas não achando que estão prontas, mesmo elas achando que elas precisam de mais informações, mesmo elas temendo que pode talvez não ser o melhor momento, mas elas vão lá e vão fazer as coisas. Pode ser que dê errado. Não vou ser hipócrita aqui e dizer tudo que você for fazer vai dar certo. Qualquer área, na sua saúde, nos seus relacionamentos, vai lá, pede para casar com aquela pessoa lá que ela vai aceitar sim, abre lá um novo negócio que você vai ficar milionário, né? Não vou dizer isso para você. Muitas vezes a gente quebra a cara. Muitas vezes a gente vai agir
E o preço das nossas ações pode ser um preço bem salgado, mas na grande maioria das vezes, na maior parte das vezes, o preço da gente ficar parado é muito maior do que o preço das nossas ações. Tanto é que as pessoas que estão no final de suas vidas, existem livros, existem estudos que mostram isso, as pessoas se arrependem muito, muito mais das coisas que elas não fizeram do que as coisas que elas fizeram e não deram tão certo assim. Mesmo as coisas que deram errado, elas não se arrependem. Elas não se arrependem do negócio que ela abriu. Elas não se arrependem de dizer eu te amo para uma pessoa e não ser correspondido. Isso pode ser muito doloroso, mas no final da vida não vai se arrepender disso. O arrependimento vem das coisas que a gente não faz. Se a gente está fazendo com a melhor das boas intenções, esperando o melhor resultado, você precisa fazer. Você tem que agir. Existe um preço a ser pago de você ficar no lugar onde você está. Talvez você esteja precisando muito ouvir essa palavra. Talvez você saiba, né, que área você precisa mudar da sua vida. Muito provavelmente você deve saber alguma área que você precisa dizer chega, não aguento mais, não suporto mais, eu preciso sair dessa minha zona de conforto. Porque senão o preço que eu vou pagar vai ser muito mais caro. Então a primeira coisa, existe um preço tanto para você agir, como para você ficar onde você está. E o preço de ficar onde você está é muito maior. A segunda coisa, que tem gente que não consegue dar o primeiro passo, tem gente que tem um monte de medo. O que eu quero dizer para você, você precisa transformar esse medo em combustível. Isso é muito... hoje em dia está muito na moda essa palavra, né, de a gente ressignificar as coisas. Então, a maior parte das coisas que eu fiz, e eu olhando para trás, às vezes eu não acredito nas coisas que eu consegui, não pela minha capacidade, muito pelo contrário. Mas olhando para trás, eu vejo que eu fiz as coisas com medo. Eu fiz as coisas achando que poderia não dar certo. Eu fiz as coisas... Né, eu não gosto de parecer aqui essa questão de um falso otimista, né? De, não, vamos lá, vamos pensar positivo. Claro que quando a gente vai fazer as coisas, a gente quer que as coisas dão certo, obviamente. Ninguém começa alguma coisa, qualquer coisa, né, esperando que dá errado. Mas existe a possibilidade. Então, a maior parte das coisas que eu fiz e que consegui conquistar grandes coisas, eu fiz com medo. Né? Mas eu transformei esse medo em combustível. Eu via que existia um propósito maior em todas as coisas que eu fazia. Eu queria atingir esse objetivo não por mim, né, mas pela minha família, por alguma coisa mais elevada do que eu mesmo. E a gente só consegue fazer isso, né, quando a gente transforma esse medo em combustível. Você tem que estar de saco cheio da situação que você está. Se a tua saúde está precária, se as tuas finanças estão horríveis, se os teus relacionamentos precisam ser consertados, qualquer coisa na sua vida. Você precisa transformar esse medo de mudança em combustível, de dizer, não, dá um soco na mesa e fala, chega, não, hoje é o dia que eu preciso mudar. A partir de hoje as coisas vão ser diferentes, eu vou sair da minha zona de conforto, porque o preço é muito maior se eu ficar aqui. Transforma isso em combustível. Claro, não é de uma maneira estúpida, não é de uma maneira irresponsável, né? Mas transforma. A gente consegue transmutar a nossa energia, a gente consegue mudar o foco, né? E chegar e falar, não, mesmo com medo, eu vou lá e eu vou fazer. É isso que você tem que fazer para você sair da sua zona de conforto. Principalmente se você já está há anos na situação em que você se encontra, em qualquer área da nossa vida. Não quero deixar alguma coisa aqui específica. Pessoas sabem, né? Você que está assistindo esse vídeo aí sabe onde você precisa mudar, onde você precisa sair da sua zona de conforto. Terceira coisa que eu preciso compartilhar aqui com você. A nossa liberdade, aquilo que a gente consegue conquistar de verdade, né? E isso aí se resume na questão da liberdade. Você só vai conseguir fazer isso, na maior parte das vezes, quando você começar a fazer algo mais, quando você começar a dar um passo a mais para você conseguir fazer as coisas. Então, você não pode achar que você sendo a média, fazendo o que todo mundo faz, você vai conseguir resultados extraordinários. Eu posso dar um exemplo, né, prático meu aqui, na musculação. Eu comecei a ir à academia, eu comecei a me interessar por esse tipo de assunto, né, de tipo de exercício que eu posso fazer para dar mais hipertrofia, né, para ficar mais forte, para ganhar mais força, para ficar com os músculos maiores. E o que eu aprendi você precisa dar uma sobrecarga maior no seu músculo do que aquilo que ele está acostumado. Se você faz sempre os mesmos exercícios, sempre com as mesmas resistências, o músculo vai acostumar e ele não vai crescer.
ele não vai ficar mais forte. Quem é que fica mais forte? Quem é que tem uma aparência melhor na academia? É aquela pessoa que faz um algo a mais, uma repetição a mais, 1 quilo a mais que coloca. É sempre ali que vai vir o resultado. Se você já trabalha muito, né, e não consegue ter resultado financeiro, vou dar um exemplo aqui de resultado financeiro. Né? Talvez, eu não sou adepto da ideia de que a gente tem que trabalhar mais para a gente conseguir ter mais resultado. Eu gosto de pensar que a gente tem que trabalhar de uma maneira mais inteligente. Mas dificilmente você vai conseguir bons resultados na sua vida financeira se você fizer o que todo mundo faz. O que é que todo mundo faz normalmente? Normalmente o pessoal tem um emprego, trabalha, sei lá, 8 horas por dia, por exemplo, vai para casa e vai fazer outras coisas. Quem é que normalmente tem bons resultados? Quem é que trabalha e quem tem emprego, por exemplo? É a mesma pessoa, ela também trabalha as mesmas 8 horas, mas ela vai chegar na casa dela e ela vai construir o negócio dela, vai trabalhar por mais 2 horas num projeto dela, num empreendimento dela, em alguma coisa que vai dar dinheiro para ela. Então ela faz essas 2 horas a mais, ela vai entender como que ela pode construir um negócio que ela pode vender para mais pessoas, conseguir mais clientes, aprender sobre gestão, enquanto as outras pessoas estão assistindo filmes, estão assistindo, sei lá, estão passeando, e não tem nada demais você assistir filme, não tem nada demais você passear. Mas você tem que entender, se você quer ter liberdade de verdade, se você quer sair da sua zona de conforto mesmo, você tem que se esforçar e fazer algo a mais para as pessoas. Quem acompanha os meus conteúdos aqui, acho que está percebendo, eu estou colocando uma energia muito grande na produção desses conteúdos aqui. Estou publicando, às vezes, várias vezes no dia, né, vídeos aqui no YouTube, por exemplo. E isso demanda tempo. Não tempo em questão de fazer os vídeos, que isso eu faço com o maior prazer. Mas, obviamente, eu tenho outras coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho os meus negócios que eu tenho que cuidar, eu tenho os meus clientes que eu tenho que cuidar, eu tenho as mentorias que eu tenho que dar, eu tenho outras coisas que eu preciso fazer. Então, como que eu consigo fazer isso? Eu consigo entendendo que eu preciso dar um passo além. Né? Eu preciso me dedicar mais, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que dormir mais tarde, ou eu tenho que priorizar certas coisas, certos horários, deixar de fazer algumas coisas para fazer os conteúdos aqui para vocês, porque isso está me dando um enorme prazer. E eu estou vendo que o resultado está sendo assim, muito, muito bacana. As pessoas estão gostando, né? Eu estou conseguindo ter mais vendas, estou conseguindo mais clientes, estou conseguindo mais exposição por conta desse algo mais. Para quem produz conteúdo, já vou deixar a dica. Né? Você produz às vezes conteúdo 2, 3 vezes na semana, começa a produzir todos os dias. Todos os dias você publicar alguma coisa. Seja aqui no Instagram, seja aqui no YouTube, ou seja no Instagram, ou seja no TikTok. Ah, você já produz todos os dias? Produza 2 vezes no dia, 3 vezes no dia, 4 vezes no dia. Né? Publique conteúdos 4, 5 vezes no dia. Né? Em várias plataformas, por exemplo, para quem é criador de conteúdo. Tiago, mas é muita coisa. Você está me dizendo, ou seja, eu não consigo. Imagina publicar 1 vez no dia, para mim já é um absurdo. Talvez você não consiga fazer isso. Eu, por exemplo, eu vivo disso. Né? Eu vivo das coisas da internet. Eu consigo clientes fazendo isso daí. Então, eu não conseguiria fazer isso se eu estivesse trabalhando no emprego, né, que eu precisasse entrar, sei lá, 8 horas da manhã, sair 6 horas da tarde. Né? Não... Claro, eu conseguiria, eu chegaria em casa, faria as coisas, mas não teria condição de publicar, às vezes, 3, 4 vídeos, por exemplo, no mesmo dia. Ficaria proibitivo, eu preciso dormir, né, da meia-noite às 6, né, tem gente que fala, o que você faz da meia-noite às 6? Não estou dizendo que a gente precisa ser um robô, né, ficar trabalhando e fazendo coisas a mais, a torta direito, não é isso. Mas, se você quer sair da sua zona de conforto, se você quer ter uma saúde melhor, se você quer ter relacionamentos melhores, se você quer ter finanças melhores, você precisa fazer coisas diferentes, você tem que fazer algo mais. Não, você não pode, de maneira nenhuma, de uma maneira estúpida, achar que se você fizer o que todo mundo está fazendo aí, você vai conseguir resultados diferentes. Você tem que fazer algo mais, senão você vai continuar na sua zona de conforto. Essa é a terceira coisa que eu queria falar para você. A quarta coisa, e é muito importante, tem a ver com a nossa mentalidade, é que a gente precisa, de uma vez por todas, quebrar esse ciclo de sobrevivência. Tem gente que vive nesse ciclo de sobrevivência, sabe? Ela vive para pagar o aluguel, vive para pagar o boleto, né? Vive para pagar a conta de luz, vive para pagar a conta de água, vive para pagar a internet, vive para pagar a escola dos filhos. E não pensa de uma maneira abundante. Quando a gente fica nesse ciclo de sobrevivência, eu queria muito que as pessoas entendessem isso. Porque é uma mudança de mentalidade, é muito absurdo o que acontece. Vou dar um exemplo para você. Tem muita gente que pensa que para sobreviver
né, 5 mil reais por mês, tá tudo certo. Com 5 mil reais por mês eu consigo fazer uma compra no supermercado mais ou menos, pago meu aluguel, né, pago lá o convênio, alguma coisa assim, ainda às vezes acaba sobrando um dinheirinho. Se você pensa desse jeito, o que vai acontecer é que você vai estar nesse ciclo de sobrevivência ad eterno. Você vai ficar, né, eternamente trabalhando nisso daí, você não vai conseguir pensar em coisas grandiosas para você conseguir ganhar dinheiro de verdade. Eu não estou dizendo aqui, é claro, cada um é cada um, tá? Mas eu quero dar um exemplo para você. Você pode, com toda certeza, construir negócios que te rendam 10, 20, 30, 50 mil reais por mês. Sempre digo aqui, tem moleque de 16, 17 anos na internet faturando mais de 100 mil reais por mês de faturamento. Coisas que grandes CEOs de empresa, diretores de empresa não conseguem ganhar. Tem gente que trabalha um ano inteiro para ganhar 100 mil reais. E olha lá, nossa, poxa vida, Thiago, ganha o salário mínimo. Mas estou dizendo, né, tem diretores de empresa que ganham, sei lá, 150 reais, 150 mil reais por ano. E tem moleque ganhando isso por mês. Como que essas pessoas fazem isso? Porque não estão presas a um ciclo de sobrevivência. Entendem, né, que elas precisam estudar maneiras de ter algum tipo de modelo de negócio que possa ter escala para você poder vender para muitas pessoas. Mas, se você tiver preso esse ciclo de sobrevivência, você só vai pensar em pagar a conta. Você só vai pensar em fazer coisinhas que vai te dar aquele dinheirinho para você sobreviver. Não queira sobreviver. Essa é a pior maneira de você sobreviver. Porque coisas ruins podem acontecer, você pode ficar doente, não conseguir trabalhar, e sei lá, você pode ser mandado embora, a empresa que você está pode fechar, pode acontecer um monte de coisa. Seja responsável por você criar realmente um negócio que você tenha consistência, você sobre muito mais para você, mas muito mais. Se você vive com 5 mil, né, queira ganhar, sei lá, no mínimo o dobro disso, para você poder guardar, para você poder investir, para você entender como é que você faz isso. Se você tiver interesse, inclusive, né, tem uma aula gratuita minha, vai estar na descrição do vídeo, o link lá para você poder se inscrever, para você aprender como é que você transforma o teu conhecimento, mesmo que você não saiba como fazer isso, em uma fonte de renda para você. A gente tem tido assim, um enorme privilégio de estar ajudando muita gente, muitos alunos, né, que a gente está ajudando a entender como é que pode fazer isso. Hoje você tem que se beneficiar, né, de tudo isso que a internet pode te oferecer. Você tem um celular, você tem um computador, alguma coisa assim, você pode criar um negócio de grande sucesso, né, para você e para sua família. Tá aí um negócio que vai te dar orgulho ainda de você fazer. Então saia desse ciclo de sobrevivência. Não fique pensando em você ganhar um dinheirinho, de jeito nenhum. Queira pensar em abundância. Queira você pensar em ganhar muito mais, né, do que aquilo que você precisa para você se manter. Beleza? E a última coisa, é a última, mas não saia daí, ainda tem algumas coisinhas que eu quero falar para você. Você pode e deve reescrever a tua história. Tem gente que acha, eu achava isso, eu fiquei durante muito tempo achando, que a minha história, até onde eu estava, significava, enfim, a minha história até ali significava que depois dali eu teria que continuar a mesma história que eu estava seguindo. O que eu quero dizer para você é que a história que você está vivendo agora, pode ser às vezes uma história que não tão legal, uma história que você não está conseguindo as coisas, não necessariamente significa que você vai ter que viver isso eternamente. Você vai ter que viver a sua vida inteira. Se você é uma pessoa que tem dificuldade financeira, se você é uma pessoa que está com algum problema, isso não define você. Isso são coisas que aconteceram até aqui. Eu espero que esse vídeo seja um marco na sua vida. Que você olhe para o dia de hoje, não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, mas espero que seja um marco na sua vida. Você vai, a partir de hoje eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou falar o que o Thiago está dizendo, porque o Thiago é uma pessoa muito sábia, eu já percebi, já assisti vários vídeos dele no canal, assisti mais de 50 vídeos, 500, ele tem mais de 500, esse cara é meio doido, tem mais de 500 vídeos de diversos assuntos, inclusive. Tem mais de 500 vídeos, já assisti todos os 500 vídeos dele, eu percebi que ele é uma pessoa muito sábia, eu vou falar o que ele está falando, né, o que ele está falando para mim. A tua história até aqui não define você. Se você é uma pessoa azarada, se você é uma pessoa frustrada, se você é uma pessoa que está com um problema de, sei lá, de saúde, alguma coisa assim, ou você está com um problema financeiro, se isso aconteceu durante anos da sua vida, isso não significa que isso vai continuar acontecendo. Depende de quem? Depende de mim? Depende do governo? O governo não vai depender, né? Depende de você. Depende de você querer mudar. Isso aqui não é conversa de
sei lá, né, de gente que simplesmente eu desejo isso. Claro que eu desejo isso para você, mas não é isso que eu estou querendo dizer. Não é só uma mensagem otimista. Depende de você. Depende de você dar um basta em várias coisas na sua vida que você sabe, a entender tudo isso que eu disse, que existe um preço a ser pago se você ficar da maneira que você está. Entender que você é responsável pelas mudanças, né, que você precisa trazer na sua vida. Né? Espero que essa mudança comece hoje. Não é amanhã, não é depois da manhã, não vai chegar na segunda-feira, não sei quando você está assistindo esse vídeo. É hoje. Começar a já se imaginar como sendo a pessoa que você quer se tornar, que você já se tornou enquanto você está assistindo esse vídeo. Interiorize isso dentro de você, de verdade, né? Já comece a se imaginar sendo a pessoa que você quer se tornar, e aí naturalmente as coisas começam a se encaixar para você. Como eu já disse, se você puder, deixa um comentário aqui para as pessoas poderem, sei lá, aprender um pouquinho com você, se você já passou por situação semelhante, ou se tem algum conselho que você queira dar também, se você concordou, se você não concordou com alguma das minhas loucuras aqui, deixa um comentário aqui, eu vou ter um maior prazer em ler aquilo que você tem para falar para mim, beleza? Um forte abraço para você e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.